O que é que está acontecendo com a Venezuela? Pelo amor de Deus, olha só. Vamos recapitular rapidamente a história da Venezuela. A Venezuela tinha um presidente chamado Hugo Chávez, ou Chaves, que nada tem a ver com o saudoso Chaves das nossas tardes do SBT. Né? Hugo Chávez era o presidente da Venezuela até que em 2013 ele, acometido de um câncer, veio a falecer e assume o vice-presidente, chamado Nicolás Maduro Moro, que antes do pessoal pirar o cabeção, nada tem a ver com o nosso juiz Sérgio Moro. Mas recapitulando, em 2013, Nicolás Maduro assume o poder com chamados, lá naquele país, poderes especiais. Que na verdade parece que os poderes especiais só são especiais para ele, porque para a Venezuela, nos últimos 5, 6 anos, foi só um degringolado para o povo, né? Hoje, para você ter uma ideia, com um salário mínimo na Venezuela, você consegue comprar aí uns 3 legumes. Imagina você trabalhar um mês inteiro para chegar no final do mês, pegar todo o seu salário, dos seus 30 dias de salário, e chegar lá e falar assim, oh, por favor, me vê aí 3 ou 4 batatas, e o seu salário acabou. Essa é a realidade do povo hoje na Venezuela. Então não é brincadeira o que está acontecendo naquele país. E nessa crise terrível da Venezuela, sem precedentes, o que acontece hoje é que praticamente 10% da população já saiu do país. Gente, 10% do país inteiro já abandonou a Venezuela. Ou seja, uma população que era ali de pouco mais de 30 milhões de pessoas, a gente já tem uma saída do país, um êxodo que já é de mais de 3 milhões de pessoas. E dessas, a previsão é que em 2019 o Brasil receba algo próximo a 200 mil pessoas, segundo a ONU. Então agora vamos tentar entender que história é essa da Venezuela ter 2 presidentes. Cara, 2 presidentes? Já pensou? A gente vai tentar entender isso e muito mais dando um giro através dos principais veículos de comunicação e ver o que é que eles estão noticiando. Aliás, se você está curtindo a nossa proposta de trazer para você as melhores notícias de todos os lados em um lugar só, curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Vamos lá, vamos ver o que está rodando por aí de notícias sobre a Venezuela. UOL, crise na Venezuela, um risco político e econômico para a Rússia. E aí vale lembrar que não é só para a Rússia não, né? A China também está de olho na crise na Venezuela. Folha de São Paulo, sob censura, Venezuela vive um apagão informativo. Já pensou, cara, no meio dessa confusão, você viver nessa bagunça, você ainda não tem onde se informar? A imprensa está toda censurada, ninguém te falar nada do que está acontecendo? Deus me livre, isso é um inferno na Terra. G1, em crise, Venezuela é rica em reserva de petróleos subexplorada. Cara, olha, dá uma olhada nesse cenário, essa confusão na Venezuela, o mundo inteiro de olho para lá, porque eles têm as maiores reservas de petróleo do planeta. Em lugar nenhum tem petróleo igual tem na Venezuela. Você entendeu onde é que o buraco vai? Estado de Minas, sanções à Venezuela, um risco à produção de petróleo pesado. Falando aí, puxando a orelha do mundo em relação aqui às sanções que os Estados Unidos e outros países estão falando em colocar para a Venezuela, podem comprometer o abastecimento mundial, desequilibrar o mercado, apesar disso ainda não ter afetado os custos do petróleo na Europa e nos Estados Unidos. Folha de Pernambuco. A Arábia Saudita alerta que crise na Venezuela pode afetar o mercado. E aí vem o ministro de Energia da Arábia Saudita comentando que essa bagunça que está acontecendo aqui na América do Sul pode detonar com o mercado de petróleo, fazendo o preço oscilar, e aí, ai, a minha gasolina, né, meu caro? Mas a gente tem a Petrobras, compra gasolina baratinha, R$5 na postinha de gasolina, né? Tá baratinho, não tá? E eu queria concluir aqui a nossa sessão de matérias de vários veículos sobre a Venezuela, dando destaque para as fotos
que a Veja tem publicado lá no seu site, mostrando a crise humanitária da Venezuela. Aquelas coisas bizarras que não deveriam acontecer em lugar nenhum. Mas lá o pessoal está fazendo até escultura, sabe origami? Essa escultura de papel que o japonês costuma fazer, lá eles estão fazendo com dinheiro, para mostrar o quanto o dinheiro lá não está valendo nada. E aí tem uma série de outras fotos mostrando, por exemplo, a precariedade dos hospitais, como é que as pessoas estão sendo atendidas lá. Você vai ver prateleiras de supermercado completamente vazias porque os supermercados não são abastecidos. Enfim, aquele país está vivendo uma crise sem precedente. Culpa de quem? Dos políticos, mais uma vez. Parece que no mundo inteiro eles fazem questão de fazer a coisa errada e fazer o povo sofrer por nada. Tudo podia ser diferente, fala sério. E aí fica pra gente, meu amigo, minha amiga, a seguinte reflexão. Por quê? Me diz um só motivo. Por que que estes caras, quando chegam ao poder, piram, ficam malucos? Será que governar o país não é o suficiente? Será que ter o poder nas mãos não é o suficiente? O que mais esses caras querem? Quando esses caras veem as pessoas passando fome, passando necessidade, morrendo, porque eles dão as ordens erradas. Eles governam por eles. Até pouco tempo atrás você via aí matérias do Maduro, não sei se na Europa, nos Estados Unidos, num restaurante chique, comendo do bom e do melhor, enquanto o povo não tinha dinheiro para comprar o básico, enquanto eles passavam fome pelas ruas, se matando numa guerra civil. Não dá para entender o que se passa na cabeça da classe política, nem no Brasil, nem na Venezuela e nem mundo afora. Parece que tem um vírus, é uma bactéria que quando o cara vira político, ele é contaminado e aí o negócio vira um The Walking Dead, sei lá, parece que a bactéria come o cérebro do cara, ou pelo menos aquele pedaço que é referente ao bom senso, né? Porque o bom senso desaparece. Se já estava uma bagunça a coisa, a gente vai acompanhando por aqui e vai deixando você inteirado sobre essa história da Venezuela ter 2 presidentes. Não é à toa que a capital da Venezuela chama Caracas, porque a gente olha para lá e fala, Caracas, o que está acontecendo com esse país, cara? Não dá pra gente falar muito sobre isso agora, que nem eles sabem direito o que está acontecendo. Todo mundo está apoiando o presidente, né, que se auto-intitulou presidente da Venezuela, contra o Maduro, mas ninguém sabe direito se o cara vai ter poder para mudar alguma coisa, porque os militares estão com o Maduro tem o poder econômico. Vamos combinar aqui, né? Esse Nicolás Maduro podia ser um Nicolás Maturo, né? Porque de Maturo esse cara não tem nada. Pelo amor de Deus, como é que fala uma loucura dessa nesse país? E agora tá essa quizumba na Venezuela. Então acompanhe o nosso canal, se inscreve aí, dê um like no vídeo, deixa o seu comentário do que você acha dessa bagunça, que a gente vai continuar essa prosa. Essas cenas dos próximos capítulos, pelo visto, vão durar aí uma novela inteira. Reza pra gente nunca virar uma Venezuela, porque com os políticozinhos que a gente tem aqui também não é difícil não, viu? E a gente vai trazer tudo aqui de primeira mão pra você, do que a imprensa nacional, do que a imprensa mundial tá falando a respeito da crise na Venezuela e de vários outros assuntos. Até o próximo vídeo e a gente conta com você.